Transferência para o presídio de segurança máxima é para resguardar a vida desse rapaz. Porque enquanto muita gente prega a morte para ele, a morte não vai resolver, não. Se ele morrer, vai acabar. O que ele tem que fazer é cair sim nas garras da justiça e passar muito tempo atrás das grades. Espero que preservem a vida dele lá dentro para que ele passe muito tempo lá. Porque lá é o lugar dele. Para pagar o que foi que ele cometeu. Se é que uma prisão engaiolada pode dar jeito a uma pessoa desse tipo. Psicopata ou sociopata? É o nome dado às pessoas com transtorno de personalidade. São indivíduos que circulam em nosso meio e que passam muitas vezes despercebidos. Mas como reconhecer um cidadão com uma mente doentia perigosa como essa? Nossa equipe foi conversar com um especialista para entender se é que é possível a cabeça dessas pessoas. Na tela, do caso de polícia. O rosário de crimes com detalhes cruéis praticados por Fábio Pereira de Souza há muito tempo é objeto de estudo da ciência. Essa psiquiatra com experiência em prática forense define o criminoso como um sociopata, indivíduo que só se importa com o próprio prazer e que ignora toda e qualquer regra social. A partir dessa tese, é possível encontrar resposta para a pergunta que mais se ouviu nos últimos dias. Como ele conseguiu fazer isso? Esses comportamentos, a gente tem uma certa parcela da sociedade, em torno de 1 a 4%, que tem pequenas variações, né? Alguns deles, eles têm de uma forma muito mais extremada, e isso pode ser ao longo da vida. Então, pode passar anos, né, praticando pequenas maldades ou grandes maldades, né? E fazendo, isso é felizmente uma pequena parcela da população, mas eles podem ter esse comportamento aí ao longo da vida. E como esse indivíduo consegue associar prazer e maldade ao mesmo tempo? Algumas pessoas sentem prazer com coisas inadequadas, animais, objetos, né? E algumas pessoas, inclusive, com o sofrimento alheio. Isso a gente chama de perversão sexual, que é também um transtorno psiquiátrico, né? Onde o seu prazer sexual, ele está ligado a coisas inadequadas, né? Ou coisas pouco comuns, enfim, e até antissociais, como a gente vê em alguns casos. Para a doutora Lígia, embora a sociopatia seja uma doença, esse tipo de indivíduo não deve ser isento de penalização. Alguns sociopatas você pode prender e ele não vai aprender com isso. Por isso que é importante aquela avaliação que a gente faz quando a gente diz ao juiz se deveria ou não, né, soltar essa pessoa. Muitas vezes eles não aprendem com a punição. Alguns, em alguns relatos, podem aprender com isso, né? Se ele tem noção do crime, tem. Ele sabe que é uma coisa antissocial, ele sabe que é tanto que muitas vezes isso é camuflado, né? E ele sabe que existem punições para isso. A questão é que ele paga o preço. Afinal, existe tratamento para tal distúrbio? Não deve ser tratado como doença. Por quê? Porque eles não aprendem com a punição, né? E se você fizer o tratamento, muitas vezes é resistente a tratamento. Então, como é que a gente arrisca deixar essa pessoa de novo na sociedade? Né? Então, assim, muitas vezes os psiquiatras forenses, eles preferem, que eles são imputáveis, né? Eles vão precisar pagar e devem ter, ou então, semi-imputáveis. Ou seja, ele vai para o manicômio judiciário, que às vezes não é interessante, porque eles vão fazer e praticar esses atos lá no manicômio judiciário. Então, às vezes eles vão fazer e você faz o tratamento e ele não melhora. Então, assim, a opção melhor é que eles são imputáveis. Ele tem transtorno de conduta, transtorno de personalidade, sociopatia e deve ser considerado como imputável. Ele deve pagar a pena dele. É cadeia. É cadeia, é jaula. É cadeia por muito tempo. É passar, se possível, o resto da vida, morrer lá dentro. Morrer lá dentro, definhar lá dentro da cadeia. Muito bem, a doutora definiu de forma fantástica. Não deve ser de forma nenhuma considerado uma doença, um doente mental. Porque o Fábio Pereira, ele tinha exata noção do que estava fazendo. Ele sabia exatamente o que estava praticando, né? Ele calculava, meticulava as suas ações. Ele pensava nas suas vítimas, desenhava um perfil da sua vítima, Ele
usava os locais pré-determinados para agir com as suas vítimas. O próprio Fábio Pereira, o próprio monstro, falou que não queria ser ele. Esse aqui, ó. Esse aqui. Ele mesmo falou que não queria ser taxado como doente mental, porque ele não era. Ele dizia que era um fraco, que caiu. E como a doutora bem falou, esse tipo de pessoa, esse tipo de mente, sente prazer em fazer a coisa errada, sente prazer na contravenção. Só que no caso dele, o prazer dele ia muito além. Era violentar crianças, violentar mulheres, abusar sexualmente. E aí vai passar muito tempo, se Deus quiser, preso. Já estão pedindo a transferência dele para Minas Gerais. Para você entender, não é porque a Paraíba não tem força para ficar com um maníaco desse daqui não preso, porque a gente tem. A gente até queria cuidar muito bem dele aqui. Não tem nada certo ainda, mas o Estado de Minas Gerais está pedindo a transferência dele para lá, porque lá no Estado de Minas Gerais, ele já tem uma condenação pelos mesmos atos. Pelos mesmos atos. Pelo menos 25 lá no Estado de Minas Gerais já foram violentadas por ele. Aqui no Rio Grande do Norte também. Já estava sendo investigado, já estava com a condenação para sair. Olha, detalhe. No Rio Grande do Norte, a gente recebeu informações que o Abner foi preso. O Abner não, o Fábio, perdão. É o ato, né? O Fábio Pereira foi preso no Rio Grande do Norte, na cidade de Currais Novos. Currais Novos. Foi preso. Ele teria violentado uma criança, filha de um policial militar na cidade. Ele foi preso, estava no departamento de polícia. Olha que história. Ele estava preso no departamento de polícia. Com a conversa mansa dele, dizia que era evangélico e tal, começou a frequentar uns cultos lá dentro do departamento de polícia. Com mais ou menos 1 ano, quase 2 anos de prisão, enquanto saía a condenação dele, porque o processo, a justiça é lenta mesmo, o Abner saiu andando, a porta se abriu da delegacia. Isso aqui, em 1997, no município de Currais Novos, nosso vizinho estado do Rio Grande do Norte. A porta da cadeia se abre, o Abner bota a Bíblia debaixo do braço e sai andando com suas próprias pernas. Sabe para onde? Com destino a João Pessoa, na Paraíba. Sabe o que é que ele veio fazer aqui? Violentar, até hoje, comprovado, cerca de 20 pessoas, 20 mulheres. Ele saiu do Rio Grande do Norte, ele saiu da cadeia do departamento de polícia onde estava detido, em Currais Novos, andando com suas próprias pernas. A porta se abriu e ele saiu e veio para cá violentar as paraibanas. Violentar 20 pelo menos. Mas aqui, meu amigo, o negócio é diferente. Você já está preso. Está no PB1, Presídio de Segurança Máxima, onde vai ficar muito tempo. E eu espero, se você for lá para Minas Gerais, que a corda não se afrouxe lá para você. Que você fique o resto da sua vida lá dentro.